importa o quanto você já estudou a palavra, você sempre aprende algo novo se você está lendo a palavra de Deus, porque ela é inesgotável, ela é eterna, ela é fonte de vida e é maravilhoso estudar as Sagradas Escrituras. Então, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 13, nós vamos ter a mensagem de Jesus escatológica sobre o princípio das dores. E quem estava de manhã, ou quem assistiu a transmissão da manhã, da Escola Bíblica Dominical, sabe que nós tínhamos anunciado pregar esta mensagem hoje à noite sobre o princípio das dores, a partir do Evangelho segundo Marcos, capítulo 13. Amém. Todos que encontrar, digam amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. O texto da palavra diz assim: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: Vê estas pedras e vê estas construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, de fronte ao templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram, em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho, mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem, vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós quem falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa coisa alguma. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão dias de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nem jamais haverá. Se não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação,
o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai vós de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Oremos, meus irmãos amados. Senhor, nós estamos diante do Senhor e da Tua palavra é a verdade, Tua palavra fala conosco. Tua palavra é viva e eficaz, Tua palavra é martelo que esmiuça a penha, Tua palavra é poderosa, é viva, é penetrante, ó Deus, e ela pode nos instruir, nos renovar, falar conosco. Eu peço, ó Deus, que Tu fales conosco por meio da Tua palavra, renove a nossa vida e que venhamos, ó Deus, a buscar o Senhor e andar nos Teus caminhos. Também, ó Deus, eu peço, qualquer impedimento para que essa palavra seja pregada, elimina agora, em nome de Jesus, e que todos aqueles que precisam ser alcançados pela exposição da Escritura o sejam, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu chamo essa mensagem de o princípio das dores. E eu fiquei essa semana pensando sobre o sentido desse termo, e eu confesso, meus irmãos, a Escritura Sagrada é de uma riqueza tal, e quanto mais nós estudamos a Escritura, mais nós descobrimos coisas interessantes. Eu vou falar em breve aqui sobre o sentido dessa expressão, princípio das dores, mas eu já posso adiantar para os irmãos que ela está em conexão com os sermões escatológicos de Jesus, ou o sermão escatológico de Jesus, que 3 evangelistas relataram à sua maneira, cada um deles, o mesmo sermão. Ou seja, há uma mensagem, um conteúdo bíblico que Jesus Cristo anunciou, profético, sobre os tempos finais. E essa mensagem de Jesus, ela está em conexão a um contexto que você não encontra aqui, mas você vai encontrar no Evangelho de Mateus, por exemplo, no capítulo 23, que é quando Jesus, ao visitar o templo de Jerusalém, ele faz um dos discursos mais duros, terríveis, contra um determinado segmento. Esse discurso ele proferiu contra os escribas e fariseus hipócritas que estavam desvirtuando a adoração teocêntrica, a adoração a Deus. Então, nesse sentido, Jesus ele acabara de proferir um discurso pesado, um discurso duro, e esse discurso atingia até mesmo Jerusalém, e ele faz um lamento em Jerusalém, e nesse lamento que ele faz, ele diz: ó Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te foram enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos, e vós não quisestes. Então, o sentido, meus irmãos,
da mensagem de Jesus Cristo é um sentido escatológico, é um sentido de anunciar as coisas que vão acontecer no futuro e algumas delas num futuro muito próximo, porque o juízo de Deus sobre Jerusalém aconteceu não muito tempo depois das próprias palavras proferidas por Jesus nesse discurso registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 1 a 37, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, 1 a 14, e no Evangelho de Lucas, capítulo 21, 5 a 19. Antes de eu entrar na exposição propriamente dita, nós podemos falar que Jesus Cristo ele está desenvolvendo o tema dos sinais que antecedem a sua volta gloriosa. Ele promete que voltará e terá uma volta gloriosa, ele já assim antecipa a sua morte e ressurreição, e ele faz uma promessa de retorno nos tempos finais para cumprir plenitude do seu ministério e da sua missão, e essa missão de Cristo ela só será cumprida quando ele renovar todas as coisas, quando ele manifestar o juízo de Deus, que é chamado o Dia do Senhor, e quando ele inaugurar um novo reino, que na verdade o reino eterno, e ele vai inaugurar no chamado estado eterno, que é quando ele vai consumar todas as coisas que ele prometeu e todas as promessas da Sagrada Escritura. É o fim da história, não como foi anunciado por um pensador, um filósofo no passado, que entendeu que a queda do Muro de Berlim era o fim da história. Francis Fukuyama disse isso. Na verdade, de lá para cá, muita história tem acontecido, meus irmãos amados, e a sua previsão estava longe de ser uma verdade. 1989 não era o fim da história. É interessante que o fim da história, que é anunciado por Jesus, é o início de uma história nova, ou de um estado eterno, e isso significa a plena manifestação do reino de Deus. Mas também a plena manifestação da justiça e do juízo de Deus, que foi pré-anunciado, que foi prefigurado em todos os juízos divinos anteriores. O dilúvio foi um deles, mas o dilúvio é menor em intensidade àquele que acontecerá no fim. Diversos lugares. Os sinais, como eu vinha dizendo, que ocorrem na história, sinais que ocorrem na natureza, sinais que acontecem com a própria igreja. Então, Jesus ele está dizendo que antes da sua volta gloriosa, haverá a manifestação desses sinais, sinais que vão acontecer. Então, sinais da natureza. Jesus ele vai falar sobre epidemias, ele vai falar sobre terremotos, ele vai falar sobre sinais no céu, ele vai falar sobre sinais na natureza. É como, na linguagem paulina, a terra gemendo, a terra já gemendo, pré-anunciando a manifestação de Deus. Nós temos também sinais na história, muito claramente definidos. É mencionado sobre guerras, rumores de guerras. É mencionado aqui que o mundo vai estar unido. Parece bacana falar isso, né? O mundo vai estar unido. Só que o mundo vai estar unido contra nós. Não é tão bacana assim. Mas vai estar unido.
talvez pela primeira vez em muito tempo. Mas vai ter a igreja como inimigo, porque diz que todos ficarão contra a igreja, contra Cristo, contra a mensagem do Evangelho. Por outro lado, o mundo vai estar unido. Então, sinais envolvendo a história e sinais envolvendo a própria igreja. É dito que surgirão falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos, ou anticristos, ou pseudo-cristos, operando sinais e prodígios da mentira, tão poderosos, tão convincentes, tão portentosos, que, se possível fosse, enganariam até mesmo os eleitos de Deus. Assim vai ser a descrição do que você encontra aqui. Então, meus irmãos, Jesus, então, ele está apresentando as características, os sinais que antecedem a sua volta gloriosa. E também a missão que a igreja possui de compartilhar a palavra de Deus, o Evangelho, até os confins da terra, até que a missão seja cumprida e Cristo volte com poder e glória. Então, nós temos aqui, em resumo, o conteúdo sobre esses sinais que antecedem a volta gloriosa de Jesus. O tema que eu quero falar hoje não é propriamente sobre os sinais, porque os sinais já são conhecidos e já preguei algumas vezes sobre eles, mas o que eu quero explorar hoje é essa expressão, o princípio das dores. Princípio das dores. Então, o que seria então o princípio das dores que Jesus Cristo vai apresentar aqui ao falar desses sinais? Eu vou fazer a menção de um comentário bíblico que desenvolve bem esse tema. E aqui, meus irmãos, nós podemos falar que princípio das dores aqui, comentário Moody, comentário bíblico Moody, ele vai descrever que princípio das dores refere-se às dores de parto, um termo que os judeus usavam para descrever as aflições e desgraças que introduzirão a vinda do Messias. Então eu vou explicar aqui, mas eu acho que você já vai entender a mensagem. A ideia é, doutora Micaela, o trabalho de parto. Trabalho de parto. Então o princípio das dores significa as contrações do parto. Entendeu a figura que Jesus usa aqui? Ele está dizendo em outras palavras assim, esses sinais todos que eles vão acontecer na história, eles vão acontecer de maneira recorrente, de maneira regular e de maneira cada vez mais intensa. Até que o resultado desses sinais ocorra. E o resultado desses sinais é a vinda do Messias, é a volta de Cristo. Então, meus irmãos, a discussão hoje aqui não é propriamente sobre os sinais. Os sinais estão aqui, nós vamos falar sobre eles, mas entender que esses sinais, eles são dores de parto de uma criação que geme e suporta angústias até agora, diz o apóstolo Paulo. Então aqui, meus irmãos, esses sinais é como as contrações constantes de uma mulher grávida que está para dar à luz e ela vai sentindo dores e dores até que chega o momento do nascimento da criança. Então, em outras palavras, o mundo está cada vez mais sentindo as pressões e as contrações daquilo que é a manifestação do reino de Deus e da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos entender esses sinais que acontecem no mundo, não como sinais fortuitos ou aleatórios ou a acaso, mas como o cumprimento de um propósito de Deus que está se desenrolando na história e que vai ter um clímax com o próprio
desfecho da história com a manifestação de Jesus Cristo na sua segunda vinda com poder e glória. Quando nós falamos sobre guerras e rumores de guerras, você pode dizer, mas o mundo, desde os dias de Jesus até os dias atuais, tem guerras, tem rumores de guerra. É verdade. Mas os ciclos das guerras, eles vão acontecendo como evidência de que Jesus Cristo está cada vez mais próximo de retornar com poder e glória, conforme Ele anunciou na sua palavra. Nós precisamos também dizer algo aqui para os irmãos, e isso eu tenho conversado com alguns colegas, ministros, pastores, estudiosos da Escritura. Nós tínhamos acontecimentos que aconteciam em escala regional, mas agora, e esse agora é um agora da história, que tem mais ou menos 100 anos de duração, mas agora nós estamos falando de acontecimentos globais. Faz um pouco mais de 100 anos que nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, aonde o mundo inteiro foi envolvido num conflito militar. 100 anos. Então, quando você pensa em acontecimentos, determinados acontecimentos que aconteciam em escala regional, agora eles acontecem em escala global. E isso precisa ser considerado à luz das profecias bíblicas, à luz da palavra de Deus. Quer ver um outro acontecimento que acontecia em escala regional e agora acontece em escala global? Epidemias. Quando foi a última vez que você viu o mundo inteiro parado por algum assunto de epidemia? A epidemia de porte grande tem 100 anos, né? A última de grande porte que envolveu o mundo inteiro foi a gripe espanhola. Agora nós temos uma epidemia global e o mundo parado por causa de uma epidemia. Meus irmãos, cada vez mais há sinais se desenrolando na história, e esses sinais, eles são como dores de parto que vão mostrando a proximidade da chegada de Cristo, o Senhor. Considerando isso, eu convido a igreja a refletir comigo na palavra de Deus sobre os sinais que estão aqui descritos por Cristo, e eu convido você a considerar os atuais momentos com alerta e vigilância. Por quê? Porque pode ser que seja apenas um momento, apenas mais um ciclo de uma escala que está se aproximando, mas pode ser, e cada geração é chamada por Deus a ser vigilante, porque esta geração vigilante, ela pode ser a geração da volta de Cristo, que acompanhará os acontecimentos prometidos pelo Senhor. De modo que cada geração precisa ser vigilante na sua geração. É o dever de cada geração, é isso que Jesus nos instruiu, esse foi o alerta que Ele nos deu. Muitas pessoas dizem assim, mas desde que o mundo é mundo, as coisas que nós vemos acontecem e nada de Cristo voltar. O apóstolo Pedro, na sua epístola, ele adverte a igreja que esse pensamento é equivocado. Porque nos dias do mundo antigo, as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, viviam vidas normais, até que veio o dilúvio e tragou a todos. Então, meus irmãos, o chamado de Deus à vigilância é um chamado a estarmos atentos aos sinais de Deus, à medida que Ele os realiza e cumpre na história. O verso 1 e 2, e eu estou aqui com outra versão agora, ele nos falam sobre os discípulos, logo depois que Jesus faz o pronunciamento duro, o discurso contra os escribas e fariseus, e eles fazem um discurso assim, fora de contexto. Eles estavam por fora do que Jesus estava dizendo. Então Jesus acabou de proferir um discurso duríssimo sobre o juízo de Deus, e eles estavam olhando outra coisa, em outra sintonia, e aí eles estão assim, admirados do templo, porque o templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, você há de convir que era bonito mesmo. Então, eles estavam dizendo assim,
que pedras, que construções, estavam admirados do templo, da beleza do templo. O comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes descreve o templo nos dias de Herodes e faz a descrição de quanto ele era bonito e importante na sua época. Os discípulos ficaram admirados com a magnificência do templo. Ele não tinha paralelos em seu tempo quanto à arquitetura e beleza. Aquele majestoso templo de mármore branco, bordejado de ouro, o terceiro templo de Jerusalém, era um dos mais belos monumentos arquitetônicos do mundo. O grande e belo templo era o centro da vida nacional de Israel e o símbolo da relação da nação com Deus. O templo era tão imponente e belo que os discípulos eles nem prestaram muita atenção no discurso de Jesus. Deram a bola fora aí. E aí Jesus ele diz, olha, vocês estão vendo essas pedras, essas construções, não vai restar pedra sobre pedra. Pronto. Eles já ficaram assim meio que escandalizados. Então é mencionado aqui que depois, quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, de frente do templo, Pedro, Tiago e João e André, os 4 discípulos ali mais chegados, segundo John MacArthur, no livro 12 Homens Comuns, esse grupo aqui era o pelotão de elite dos 12 apóstolos, eram os 4 discípulos mais chegados. Eles perguntam para Jesus em particular, é assim, eles chegam em Jesus e falam, ó, permissão para conversa particular, alguma coisa assim. E aí eles vão conversar com Jesus no particular. Jesus fala, o que é? E aí eles falam para Jesus assim, nos explica agora quando vão acontecer essas coisas que o Senhor disse. Aí que coisas? Pô, sob as pedras, construções, destruição, fim do mundo, a sua volta. Por que eles estão com esse pensamento? Porque no pensamento e na cultura judaica, o templo era indestrutível. Porque o templo era o local da glória de Deus, o templo era o local da Arca da Aliança, o templo era o local onde a glória de Deus se manifestava. Então, para eles, o templo era indestrutível. Então, se o templo vai ser destruído, alguma coisa muito grave vai acontecer. E logo eles associaram com o fim do mundo, o fim da história. Eles imaginaram que era o fim de todas as coisas. Então eles perguntam para Jesus, Jesus, quando o templo de Jerusalém vai ser destruído? E quando é a tua volta gloriosa? Veja que eles não fazem uma pergunta, eles fazem 2 perguntas. Mas para eles é uma pergunta só. Porque para eles o templo era indestrutível, se ele fosse destruído era o fim do mundo. Jesus então ele começa a descrever e a responder as 2 perguntas que foram feitas. Uma pergunta é, quando o templo vai ser destruído? E a outra pergunta é, quais são os sinais que antecedem a volta gloriosa? O fim da história, o fim dos tempos. Então Jesus ele fala sobre as 2 realidades. Você quer ver um exemplo? Ele diz, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ele está falando da destruição do templo ou da volta gloriosa? Ele está falando da destruição do templo. Quando ele diz, o dia e a hora ninguém sabe, ele está falando o quê? Da sua volta gloriosa. Então, meus irmãos, aqui, quando você faz uma leitura iluminado por essa questão, você vai entender que Jesus ele está falando desses 2 assuntos. Então, quando ele descreve a destruição do templo, é importante dizer que no ano 70 da era cristã, Jerusalém foi cercada por exércitos romanos, porque uma tentativa de insurreição, movida pelos zelotes, fazendo atentados contra oficiais romanos, irrita as autoridades do Império Romano de tal maneira que essas autoridades do Império Romano decidem punir Jerusalém, destruindo Jerusalém. E o resultado, meus irmãos, é que não dá tempo de fugir. O exército romano cerca Jerusalém, as muralhas de Jerusalém, faz uma guerra de cerco e depois invade Jerusalém
e aqueles que são cercados pelo exército romano não têm tempo de reagir, não têm tempo de lutar, não têm tempo de fazer absolutamente nada. E aí eles morrem, eles sofrem com a guerra. E é esse o contexto que Jesus está dizendo no seu lamento profético sobre Jerusalém, quando ele diz que não chorem por mim. E as mulheres, ainda num ato fúnebre, quando Jesus caminhava para a cruz, elas fazem o cortejo fúnebre de Jesus, não por verdadeira comoção, mas porque não ficava bem ninguém morrer sem ter alguém que chorasse. Então Jesus ele diz: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vós mesmos e por vossos filhos. Então o contexto aqui, meus irmãos, é da destruição iminente de Jerusalém, e essa destruição aconteceu no ano 70. No ano 70 da era cristã. Não dava tempo, por exemplo, para a mulher que estava grávida de fugir. Não dava tempo para aquele que saiu da cidade para resolver um assunto, dele retornar à cidade para pegar seus itens pessoais. Se ele escapou, ele fugia, porque aí ele tinha chance de sobreviver. Porque aqueles dias eram dias cruéis, intensos, de profunda perseguição do Império Romano. Então esse é o contexto da destruição de Jerusalém. Aqui, quem lê entenda, quando o abominável da desolação de que falou Daniel. Você encontra isso nos relatos aqui sobre esse sermão de Jesus Cristo. Então o que Jesus está dizendo é, quando o templo de Jerusalém for profanado por ídolos, ele poderá ser destruído, porque ele foi profanado e Deus retirou a sua glória. A partir do momento que Deus retira a sua glória do santuário, do templo, ele é um local comum e pode ser destruído. Então o que Jesus está dizendo é que não vai restar pedra sobre pedra, porque ele vai ser profanado, Deus vai retirar a sua glória protetora do lugar, e ele vai ser alvo do juízo divino que era iminente. E isso aconteceu, meus irmãos, não muito depois das palavras de Jesus, cerca de 35 anos depois das palavras de Jesus. Então, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Muito importante saber isso. Agora, quando Jesus ele fala dos sinais que antecedem a sua volta gloriosa, quando ele fala da própria volta gloriosa dele, ele não nos diz para fazermos predição, ou para marcarmos data, ou para marcarmos assim, tal dia Jesus vai voltar. Não é isso. Porque ele diz que o dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho. E aqui você pode entender que o sentido de conhecimento aqui é que não competia a Jesus Cristo os acontecimentos concernentes à sua volta. Tem a ver com autoridade, não necessariamente conhecimento. Mas se for conhecimento, Jesus, na sua natureza humana, talvez tivesse limitação deste conhecimento, embora sua natureza divina é ilimitada. Agora, o sentido aqui então é que a volta de Cristo, ela precisa ser observada, ela precisa ser aguardada, mas não tem um parâmetro para você dizer tal época vai acontecer. Agora, existem os sinais que ele nos deu, e esses sinais que ele nos deu na história, que ele nos deu na natureza, que ele nos deu em uma série de circunstâncias envolvendo a igreja, esses sinais, eles vão acontecer em ciclos cada vez maiores, cada vez mais intensos, e eles vão nos servir de alerta para dizer, Jesus Cristo está voltando. E eu pergunto para você, você pensa que esses sinais têm se cumprido? Você considera que esses sinais estão presentes na nossa história? Porque eles apontam claramente, de acordo com Jesus, para a sua volta gloriosa. Eles são como as dores de parto da natureza, da criação, até que haja a manifestação de Deus. O apóstolo Paulo, ele retoma esse tema e ele diz que a criação, o cosmos, aguarda com dores de parto
a manifestação dos filhos de Deus. Então ela, a criação, a própria criação, ela vai ser redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A própria natureza, meus irmãos, ela está gemendo, ela está pedindo que Deus abrevie a sua volta gloriosa. Então, quando nós lemos essa passagem, nós começamos a entender mais sobre o que Deus está nos dizendo sobre esse tema. E qual é o dever da igreja, pastor? Se esse é o cenário descrito e apresentado por Jesus. O dever da igreja, segundo Jesus Cristo, é um só: vigilância. Vigilância. Repita comigo: vigilância. Nós precisamos, cada geração precisa ser alerta, precisa ser vigilante, porque nós não sabemos quando o nosso Senhor virá. Mas nós sabemos que os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Então, o nosso dever como igreja do Senhor é viver vigilante. E viver vigilante é o quê? É você não descuidar da oração, é você não descuidar da vida piedosa, é você não descuidar de uma vida de fé, de buscar a presença de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de andar nos caminhos do Senhor. Ser vigilante é não ser encontrado dormindo. O que é ser encontrado dormindo aqui, na linguagem de Jesus? É ser encontrado envolvido nas coisas dessa vida, nos prazeres dessa vida, de tal maneira que a volta de Cristo, ela, quando ocorrer, ela soe para nós um grande problema. Porque nós precisamos viver de tal forma que nós estamos prontos para nos encontrar com o Senhor e que nós estamos preparados para nos relacionar com Ele, porque esse mundo passa, a palavra de Deus jamais vai passar. Então, meus irmãos amados, o chamado de Deus para a sua igreja hoje e sempre é a vigilância. E a vigilância deve ser a característica do povo de Deus. E aqui ele usa uma parábola, que é a parábola da figueira, dizendo que da mesma forma que as pessoas criadas no campo, lá no contexto bíblico, eles sabiam olhar quando uma figueira ia dar frutos, eles tinham como ver os sinais. Da mesma forma, nós temos como olhar os sinais que Jesus nos deu e nós mesmos podemos responder: está na época de Jesus Cristo voltar. Então, que Deus nos abençoe como igreja e que nós sejamos constantemente exortados à vigilância, porque foi isso que Jesus, o nosso mestre, ordenou. Veja só o que ele diz no verso 37. O que vos digo a vós, a todos digo, vigiai. Essa é a palavra de Deus para todos nós. Agora, com esse tema aqui, eu queria dizer algo para você. Se nós já sabemos que as dores de parto começaram, nós precisamos viver de tal maneira como quem espera a manifestação do Senhor. Se nós sabemos que os sinais, eles já estão presentes no mundo e eles têm se manifestado cada vez mais intensamente, nós precisamos exultar e nos alegrar no Senhor e ter redobrada expectativa, porque Ele se aproxima, Ele não está distante. Pode ser que não sejamos a geração que vai encontrá-lo, mas nós somos uma geração mais próxima do encontro com Cristo do que outras gerações que aqui viveram. Então, meus irmãos, vigiai. Essa é a mensagem de Deus para todos nós, como filhos de Deus. Vamos colocar de pé, fazer mais uma oração. E convido já o louvor para me auxiliar. E assim nós podermos orar abençoando a vida dos irmãos. Senhor, nós estamos diante do Senhor nesse momento. E nós agradecemos a Deus pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é a verdade. A Tua palavra fala conosco. A Tua palavra, ó Deus, nos renova e nos ensina cada vez mais a viver uma vida vigilante. Uma vida essa que espera no Senhor e que aguarda o cumprimento das Tuas promessas. Eu peço a Deus que o Senhor aplique essa palavra
nos corações e mentes de cada um dos nossos irmãos. E se nós temos vivido como pessoas que estão dormindo, desatentas, como se essas coisas não tivessem sentido ou propósito, Senhor, perdoa-nos por isso. Senhor, o Senhor diz aqui na Tua palavra que haveria nação contra nação, reino contra reino. Isso quer dizer, ó Deus, divisões dentro da própria nação, dentro da própria cidade, dentro dos próprios reinos. Senhor, quando olhamos todos esses sinais, nós começamos a dizer e a clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor, ó Deus, possa renovar o Teu povo, renovar o ânimo do Teu povo, a disposição de adorar, e que o Espírito do Senhor fale ao coração de cada um dos Teus filhos. Amados, recebei a bênção do Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça revelada e manifesta em Jesus Cristo, Seu Filho, e a comunhão, o poder e as consolações de Deus, o Espírito Santo, esteja convosco, o povo de Deus, todos os dias, até que Cristo volte. Que toda a igreja diga amém. 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 Podemos assentar, meus irmãos, por um momento. Eu tenho alguns recados rápidos para trazer para a igreja. O primeiro deles é referente ao culto dos jovens. O culto dos jovens será no próximo sábado, é isso mesmo? Às 19h30 aqui na igreja. Então você tem ali a divulgação, trabalho dos jovens, no sábado às 19h30 aqui na igreja. Também, meus irmãos, nesse mesmo espaço, mesmas medidas de segurança, tudo exatamente igual, seguindo todas as regras e procedimentos orientados pela prefeitura. Tá? Os nossos jovens têm se reunido e tem sido bênção, sempre com alguma liderança nossa aqui presente para acompanhar os trabalhos. Também gostaria de falar sobre a supervisão dos gols essa semana. A nossa supervisão nesta semana vai ser na quarta-feira. Quarta-feira, nós vamos entrar com uma transmissão ao vivo para os gols, para poder interagir com os irmãos e compartilhar motivos de oração, poder conversar. Então, é uma forma de interação na supervisão dos grupos de oração. Quem for fazer os líderes de gols, reunião virtual, pode fazer na segunda e terça-feira aí, ao longo desse mês, porque nós temos um compromisso aí nas segundas e terças-feiras nesse mês. Na quinta-feira nós vamos ter estudo bíblico, às quintas-feiras, no horário normal, às 19h30, transmissão ao vivo. Então vai ter transmissão do estudo bíblico às quintas-feiras. E eu também gostaria de pedir oração da igreja para algumas atividades que eu vou estar envolvido na próxima semana. Eu vou estar envolvido na segunda e terça-feira à noite, lecionando para uma instituição em Cuiabá, FATEMIC. Eu sou professor, mas devido à distância, não era possível lecionar. Agora, pela videoconferência, descobriram. Então, estarei lecionando ali um módulo. Peço oração para os irmãos. Também, na sexta-feira, vou estar ministrando um culto especial de uma família muito querida, muito amada, uma videoconferência. Em resumo, meus irmãos, orem por mim, que eu vou estar em videoconferência segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá entendendo? Então é conferência mesmo, meus irmãos. Orem para que Deus abençoe e possamos ter voz, pregar a palavra e estar interagindo e tentando aprender o uso das ferramentas da tecnologia aí. Aliás, eu queria falar do esforço enorme que nossa equipe está tendo para melhorar, meus irmãos, a transmissão online. Então, nós pedimos a compreensão de todos, porque é uma melhora contínua. Em pouco tempo, nossa equipe está tendo que aprender um monte de coisa nova, a operar equipamentos técnicos,
Nós fizemos um investimento aqui como igreja específico para melhorar esse trabalho e nós temos já para chegar aqui a aquisição de câmeras novas, equipamentos que já chegaram e estão chegando para melhorar cada vez mais a qualidade da transmissão, até porque a circunstância que estamos vivendo hoje é a nossa maior necessidade no momento. Então eu peço oração e também o apoio aí de todos os irmãos, porque eles têm se esmerado para cada vez mais melhorar e existem desafios grandes aí de ordem técnica para fazer. Também existe também um desafio do horário da conexão, porque o horário que fazemos os trabalhos é o horário que várias transmissões ocorrem ao mesmo tempo. Então tudo isso afeta a qualidade dos nossos trabalhos. Então ore por isso, porque agora certamente esse vai ser um braço novo ministerial da igreja, que vai ficar para além desse momento breve que vai passar da pandemia, e nós acreditamos que isso vai ser um legado permanente para a igreja, fazendo com que a palavra de Deus alcance mais pessoas. E eu também queria lançar esse desafio, envie o link das mensagens gravadas para outras pessoas, familiares, amigos. É uma forma de pregar a palavra de Deus, compartilhar a mensagem do Evangelho para amigos, irmãos e parentes. São esses os recados. Convido a amada igreja a se colocar de pé, nós vamos fazer uma oração final e que Deus abençoe a cada um dos irmãos amados, todas as famílias aqui, bom rever, né? Ainda de máscara, mas umas máscaras simpáticas, meus irmãos, né? Tudo bem, todos juntos, interagindo e adorando o Senhor. Queria saber se alguém nos visita pela primeira ou segunda vez. Queria que levantasse a mão. Glória a Deus, uma família aqui. Deus abençoe os amados. Temos ali também visitantes. Aqui também, glória a Deus. É isso, meus irmãos. O trabalho da igreja não para e também não para de receber visitas. E sintam-se já em casa, na casa do Senhor, acolhidos, e que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Tá bom? Como pastor da igreja, eu gostaria de dar essa palavra a cada um daqueles que nos visitam e agradecer pela sua presença entre nós. Oremos. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor e nós agradecemos a Deus por mais um culto. E eu peço a Deus que o Senhor fale ao coração de cada um dos teus filhos. Obrigado a Deus por mais uma semana que passamos e que vamos iniciar agora. E que o Senhor, ó Deus, abençoe o trabalho, abençoe a saúde, abençoe a vida de todos, possamos todos estar nos teus caminhos, firmados no Senhor. Guarda-nos e preserva-nos, ó Deus, e que possamos todos ser firmados na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os amados. Você não pode ainda cumprimentar com aperto de mão, mas você pode dar um oi para cada um aí, cumprimente aí, dê um oi, que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.